Então, Kátia, a minha primeira pergunta é em relação a parcelamento. O que seria mais viável, o que me deixa com mais facilidade na minha vida financeira? Eu parcelar as minhas compras com uma prestação que eu possa ir pagando todo mês, ou eu guardar o dinheiro para fazer a compra à vista? Bom, primeira coisa que eu gosto de falar sobre parcelamento, e eu vou explicar o porquê, é que quando a gente parcela as coisas, a gente compromete o nosso futuro. No sentido de que a gente nunca sabe o que pode acontecer, que foi o que aconteceu comigo muitas vezes. E eu vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo de quando eu construí minha casa. Eu e meu marido, a gente resolveu que a gente queria morar junto, aquela coisa toda, já estávamos juntos há um tempo, e aí a gente foi avisar a família que a gente ia morar junto, que a gente ia alugar um apartamento, alugar alguma coisa para nós. E o meu sogro falou, não, eu dei uma casa para o meu outro filho, eu vou dar uma casa para vocês, eu vou ajudar vocês a construir a casa de vocês. E então a gente começou a maratona de construir a casa e tudo mais, fizemos projeto, aquela coisa toda, e ele ajudando, se envolvendo. E de repente ele descobriu que tinha câncer. Do dia que ele descobriu que tinha câncer, 2 meses depois ele faleceu. E virou um transtorno, né? Porque a gente tinha que terminar a casa, a gente já tinha planos de morar junto, a minha sogra queria se mudar para um lugar menor, e aí começou todo um processo de mudança, de transformação, e mais a dor da perda. Foi um caos, literalmente um caos, né? E esse foi o primeiro ponto que eu entendi depois, e que o que me abriu os olhos foi ler o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Inclusive, ele é uma pessoa que ele fala, no próprio livro, ele desmistifica a ideia da casa própria. Por que a gente tem que ter uma casa própria? Porque, na verdade, uma casa própria ela é um passivo, não é um ativo. O que é um ativo e o que é um passivo, né? Falando de finança agora. Um ativo é tudo aquilo que eu compro, que eu adquiro, que faz com que o dinheiro trabalhe para mim. Eu acabo fazendo aquilo render para mim de alguma forma. E um passivo é tudo que eu coloco o meu dinheiro e eu sei que eu não vou ter retorno nenhum. E uma casa própria não dá retorno nenhum, ainda mais se a gente mora dentro dela. Por quê? Porque sempre tem despesa de jardim, despesa de condomínio, despesa de imposto e todas as outras coisas que acarretam manutenções, né? Que a médio e longo prazo a gente sabe que tem que gastar uma grana para pintar uma casa de novo, tem que gastar uma grana para fazer a manutenção da casa. Então a casa se torna uma despesa, um passivo, que nunca vai te dar retorno. E mesmo que você alugue essa casa, ainda assim, quantos anos vai levar para você só ter o retorno do investimento? Ou seja, se você compra um apartamento, que por aqui eu acho que a gente nem consegue isso, né? Um apartamento de 200 mil reais, que aqui em Gramado é tudo uma fortuna, né? A gente sabe que o investimento é muito alto em imóvel. Compra por 200 mil reais um apartamento. Ok, você vai levar não sei quantos anos para pagar. Você pode alugar esse apartamento, vai pagar as suas parcelas. Mas você está só, nesse tempo todo, se você alugar um apartamento por R$1.000 e pagou 200 mil, no mínimo 200 meses só para ter retorno do investimento, sem contar as despesas que o apartamento vai ter. Então, é uma maneira de começar a pensar diferente, porque as pessoas se iludem, né? Elas ouvem por aí, elas criam esse conceito que a sociedade impõe, porque todo mundo tem que ter uma casa própria. Por quê? Eu não sou todo mundo. Então, eu comecei com o livro do Gustavo Cerbasi a entender essas coisas, sabe? Tipo, por que eu faço o que eu faço? Porque eu tenho que ter uma casa própria. Em 2008, o meu sogro faleceu, a gente estava no meio da obra, com muito sacrifício, a gente terminou a nossa casa em 2009, fomos morar juntos e foi muito difícil, a gente estava todo endividado, no final do ano a gente não sabia como fazer para pagar as contas, a gente tinha dívida de tudo, isso que a minha sogra gentilmente nos deu praticamente todos os móveis dela, da outra casa, porque a casa era maior, ela ia para um apartamento menor, não cabia. E a gente conseguiu adaptar muita coisa e a gente não precisou gastar com os móveis, só que não era nada nosso, sabe? Era tudo Foi difícil desimpregnar a energia da casa da minha sogra, então a gente passou por uns momentos muito difíceis naquela época, sabe? E não valeu pagar esse preço. Se a gente tivesse alugado um imóvel, a gente teria muito mais paz, sabe? Teria vivido mais naquela época. Mas ok, todo mundo dizia que tinha que ser feito isso, a gente fez. Em 2016, 2015, 2016, foi antes, provavelmente 2015, 2014, 2015, abri um bar na frente da minha casa. E simplesmente morar naquela casa virou um inferno, porque a gente não tinha paz, não tinha silêncio. Era música alta todo o tempo, era a gente bêbada caindo e conversando, era a gente brigando, tinha que estar toda hora chamando polícia. E isso que não era um bairro desse tipo de coisa, era um bairro bem central, assim, não era um bairro
onde a gente vê mais isso, sabe? Só que daí, né, o dono do bar tinha amizade na prefeitura, aquela coisa, tinha as licenças, aí o bar fechava, daí daqui a pouco ele ia lá e abria, ele não estava nem aí para a prefeitura, a gente denunciava, não adiantava, sabe? Então virou um caos. E como naquela época a gente veio para Gramado, trabalhar em Gramado, meu marido tinha um mercado aqui, eu vim com o estúdio para cá, trabalhar no online, aquela coisa toda, eu pensei, bom, vamos morar em Gramado e vamos botar nossa casa para vender, porque a gente não tá mais feliz aqui. Ficar em casa era pior do que ficar no trabalho, então imagina, né? E aí ali eu comecei a entender o que o Gustavo Cerbasi diz. Estar às vezes pagando um aluguel pode comprometer o dinheiro todo mês para tu pagar um aluguel, mas te dá liberdade, liberdade de escolha, liberdade de lugar, sabe? E aquela casa não é compromisso teu, é compromisso do dono. Então quando tiver que fazer uma manutenção, provavelmente o dono vai ajudar. Claro, cada caso é um caso, né? Eu tô falando do nosso caso. E também a gente atrai aquilo que a gente pensa, né? Então, se a gente também pensar que a gente vai alugar um lugar que vai ser ruim, que não sei o quê, tudo isso vai se transformar na sua realidade. Então, hoje, para nós, é muito tranquilo a gente morar de aluguel. Eu gosto de morar de aluguel. Eu tenho vontade de construir uma casa pelo sonho e a comodidade de ter as coisas do jeito que eu amo. Mas eu não sei se eu vou viver lá por muito tempo. Tanto é que a gente fez uma planta, um projeto, pensando em vender a casa. Não pensando só na gente. A gente colocou elementos que a gente gosta, mas a gente tentou equilibrar para que a casa também ficasse adequada para vender. Porque se a gente não gostar mais de morar ali, pela experiência que a gente teve, se a gente não gostar de ficar em condomínio, porque a gente nunca morou em condomínio, embora a gente goste do condomínio, goste do lugar que a gente comprou o terreno, de repente a gente pode ficar 1 ano, 2 ali e não ficar mais feliz ali. Aí eu saio, entendeu? Então hoje eu penso muito mais em liberdade financeira do que compromisso financeiro. Tem diferença, né? E ser livre financeiramente é saber artifícios e argumentos para fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Hoje, ao invés de eu comprometer o meu dinheiro pedindo dinheiro para o banco, porque quando eu uso cartão de crédito, eu estou usando dinheiro do banco. Quando eu pego um empréstimo, eu estou usando dinheiro do banco. Quando eu compro uma roupa, eu compro um cartão de crédito, eu estou usando dinheiro de algum banco. Ao invés de eu fazer isso, hoje eu tenho em mente emprestar dinheiro para o banco, que é fazer investimento. Investimento a médio, curto, médio e longo prazo. É você entrar numa corretora financeira, começar a fazer investimento no Tesouro Direto, por exemplo, ou na Selic, aquelas coisas todas, daí tem que estudar um pouquinho, eu não sou expert nisso, mas eu comecei a estudar para, quando sobrou R$100, R$200, R$500, pum, vai para lá. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer com aquele dinheiro, mas é um dinheiro que eu comecei, na minha cabeça é o meu dinheiro para ter liberdade financeira, para eu aprender a criar esse conceito na minha mente. Embora eu já tivesse alguns artifícios, como o dos envelopes, que eu sempre utilizei, né? Envelope da casa, envelope dos impostos, envelope disso, envelope daquilo. Quando eu fui para o online, eu me perdi muito, porque eu não tinha mais dinheiro físico. Antes, quando eu tinha um espaço holístico, eu era terapeuta, atendia presencial, eu ganhava muito dinheiro físico, então eu conseguia colocar nos envelopinhos, né? E no online, meu dinheiro passou a ser virtual, ficar no banco. Então eu criei o hábito, não faz muito tempo não, de começar a sempre sacar R$100 e ter na carteira, de começar a ter dinheiro na minha mão para eu continuar nessa vibe positiva, nesse movimento, né? E então, por causa disso, é que eu aprendi a não parcelar as coisas, evitar ao máximo. Olha, eu só vejo se é necessidade ou ansiedade, porque às vezes é ansiedade, não é necessidade. Por que eu preciso ter aquilo naquele momento? Eu realmente preciso? É parar, como a gente sempre fala aqui, né, Laura? É parar de reagir e começar a pensar. Opa, será que eu preciso disso nesse momento? É urgente isso? E eu ando muito orgulhosa de mim. Porque eu cresci tendo os dois extremos. O meu pai extremamente economista, meu pai extremamente mão de vaca mesmo, aquele que não gasta pra nada, assim, que deixa o calçado ralar pra comprar um novo. E a minha mãe sendo muito fã do parcelamento. Gastadeira mesmo. A minha mãe, às vezes, teve épocas na vida dela que ela se enfunerava no cartão de crédito, pagava a parcela mínima, aí virava aquela bola de neve, quando via pagava juros altíssimos, e eu muitas vezes tive que ajudar ela financeiramente a melhorar nisso. Às vezes eu tinha que pagar as contas da casa para poder pagar o cartão, sabe? Então eu tive os dois extremos. Para mim foi difícil buscar o caminho do meio, sabe? Porque às vezes eu gastava muito e às vezes eu economizava muito. Porque eu tinha as duas referências na minha vida, né? E hoje eu aprendi estudando, me dedicando, mudando esses paradigmas mentais. Porque hora eu tinha aquela coisa assim, vou lá, parcelo, pago, dou um jeito. Outra hora, não vai gastar, Kátia. Porque eu ouvi o meu pai dizendo algumas coisas, a minha mãe dizendo outras.
E era uma mistura, né? Uma bola de neve dentro de mim. Bola de neve não, mas uma mescla de coisas que eu não conseguia fazer com que eu buscasse um equilíbrio financeiro, uma liberdade financeira para mim. Que eu entendesse como eu posso fazer com que o dinheiro venha para mim de forma saudável e que eu consiga equilibrar minha vida financeira. Mas isso eu só consegui no momento em que eu criei esse conceito de pensar o porquê que eu quero as coisas, acreditar que o dinheiro pode me dar liberdade e não me aprisionar com ele, porque o dinheiro não pode te aprisionar, ele tem que te dar liberdade. Liberdade para você fazer o que você quer. Você tem que ter escolhas do tipo assim, esses dias eu falei num vídeo sobre isso até, eu quero saber quando eu vou e qual o melhor hotel para eu ir na minha viagem. E não qual o lugar mais barato e como eu vou fazer para parcelar isso e pagar isso depois. São escolhas totalmente diferentes. Hoje, eu penso bem, será que é o momento de viajar? Porque se eu for viajar, eu quero viajar de classe executiva, eu quero ir para um hotel 5 estrelas ou para um resort. Essas são as escolhas que eu quero ocupar a minha mente, sabe? E depois assim, quando eu crio o compromisso financeiro da parcela todo mês, essa preocupação de pagar aquilo todo mês, eu não crio espaço na minha mente para ter novas ideias para ganhar dinheiro. Porque eu fico preso àquela velha ideia do parcelamento. Então, eu sair disso também eu não parcelar as coisas, faz com que eu fique com a mente livre para ver novas ideias para ganhar dinheiro. Por que a gente tem que trabalhar num emprego só, fazer uma coisa só? Ou dentro desse trabalho eu não posso me destacar mais para ganhar mais? Sabe essas coisas? Se a gente está ocupado com o parcelamento, o dinheiro que eu tenho que pagar todo mês para o banco, eu não tenho espaço na minha mente para criar novas possibilidades. Ou para fazer melhor o trabalho que eu faço, para ser o melhor funcionário da minha empresa, para que o meu chefe enxergue as minhas potencialidades, sabe? Então é começar a sentir, a perceber esses movimentos de uma forma diferente, quebrar essas crenças, né? Quebrar essas crenças, quebrar esses paradigmas mentais que botaram na cabeça da gente. Se você vem de uma família que te ensinou a parcelar, você precisa sair disso. Se você veio de uma família que é mão de vaca, precisa aprender a lidar com isso também, que era o meu caso, né? Eu tinha as duas coisas juntas e eu tive que aprender a buscar o caminho do meio, porque eu era uma bagunça interna quando se tratava de dinheiro. Eu não era organizada financeiramente. Então, eu aprendi aos poucos, estudando muito, muito mesmo, porque eu não canso de estudar esse assunto, porque eu vejo hoje que dinheiro é uma energia. Dinheiro não é uma coisa, é uma energia. Porque uma nota de 100 reais vale 100 reais pela crença que a gente tem nela. Ela não vale 100 reais. Nosso país hoje não tem lastro. O que é lastro? Talvez muita gente que vai assistir não sabe nem o que é um lastro. Lastro é toda a reserva que existe para o dinheiro que circula no país. Por exemplo, se hoje no país circula, é muito mais, né? Mas se hoje no país circula 1 bilhão de reais, tem que existir uma reserva de 1 bilhão em ouro ou em alguma espécie que dê valor para aquele dinheiro. Por isso que os países de primeiro mundo normalmente têm uma economia melhor, porque eles têm lastro. Nós não temos no nosso país hoje. Os Estados Unidos também ficou sem lastro por causa da Guerra do Golfo. Mas, hoje eu não sei como é que tá, não estudei mais a história em si, né? Mas eu sei que o Brasil é um país pobre por causa disso, porque não tem lastro. E criou uma cultura de crédito no Brasil muito forte. As pessoas acham incrível ter crédito, acham incrível parcelar. E a pior coisa que elas podem fazer é uma ilusão isso. Porque assim como o país fica sem lastro, nós também aprendemos a ser sem lastro. Muitas pessoas não têm economia hoje, não guardam dinheiro e não fazem o dinheiro trabalhar para elas, né? Então é uma extrema ilusão isso, parcelar, mesmo que caiba no valor do teu bolso, no futuro vai comprometer a sua vida, porque você não sabe o que pode acontecer com você. E se você precisar daquele dinheiro para uma coisa muito mais incrível do que um parcelamento? Então tem que pensar muito bem, se deve ou se não deve, é urgente, não é? Porque isso compromete o nosso futuro, com toda certeza. Certo. Eu tenho algumas dúvidas bem pessoais a respeito também de crenças que eu trouxe assim da minha infância. Os meus pais, eles são totalmente contra parcelamento, né? Mas ainda eles têm essa visão da estabilidade mesmo, assim, de casa própria e de imóvel ser o melhor investimento. E eu te ouvindo agora também me abriu novos horizontes, principalmente a respeito de liberdade, mas eu ainda gostaria de compreender melhor sobre como eu ter, então, talvez o dinheiro aplicado pode fazer com que eu me torne
torne o dinheiro trabalhar para mim. Eu sei que muitas pessoas, elas não investem, mas elas guardam o dinheiro. Eu tenho familiares que acreditam ainda que a cultura do dinheiro no banco é o que te faz ser rico, vamos dizer assim. E outros, né, inclusive os meus pais, que o dinheiro aplicado em imóvel é o que te faz ser rico. Eu não sei o que pensar e como me comportar, o que eu faço com o meu dinheiro hoje, o que eu faço com o que eu pretendo, como eu faço para utilizar ele da melhor forma no futuro. Ótimo. Primeiro, você tem que ter um objetivo para isso. Quer guardar dinheiro para quê? Que nem eu falei, eu comecei a guardar dinheiro para a minha liberdade financeira. O que isso significa para Kátia? Por exemplo, eu tenho um sonho, daqui uns 10 anos, eu quero passar alguns meses fora do Brasil. Vou ter minhas coisas por aqui, mas eu já criei uma empresa que trabalha online pensando no meu futuro. Eu já comecei a agir condizente, porque hoje eu não preciso estar 100% na empresa para minha empresa funcionar. Se eu tiver pessoas e colaboradores que me ajudem, eu não preciso estar 100% aqui, embora eu goste de estar aqui, eu gosto de estar na empresa, eu gosto de estar no escritório, eu gosto de ficar na energia do meu trabalho. Se eu quiser ficar uma semana fora, eu me organizo com vocês aqui na equipe e eu posso ir e as coisas vão andar igual. Não vão sair do lugar, né? Não é como ter um emprego ou uma empresa física que muitas vezes tu tem que estar ali, né? Ou atuar de maneira física, que aí o seu corpo, você presencialmente tem que estar ali. No meu caso, eu posso fazer vídeo de qualquer lugar, eu posso levar os equipamentos para qualquer lugar, eu posso fazer tudo fora, né? Então eu já comecei a pensar, o que significa liberdade financeira para a Kátia? É poder, daqui um tempo mais, me organizar. Não sei ainda exatamente quando, a gente só tem que definir o ano certinho, porque a gente passou por algumas mudanças que mudaram um pouco os planos, mas foram escolhas que a gente fez agora, sem esquecer do nosso futuro. Porque lá no futuro, daqui 10, 15 anos, eu quero fazer uma viagem longa e ficar um tempo mais fora. Porque a gente adora conhecer lugares diferentes, eu e meu marido, e a gente combina nisso, e a gente gosta disso. Então é um plano para o nosso futuro. Por isso, a gente tem que saber metas a curto, médio e longo prazo. O que eu quero que o dinheiro faça para mim a curto, médio e longo prazo? Quais são as minhas metas para esse ano? Eu tenho que ter claro na minha mente, tenho que ter clareza, direcionamento da onde eu tô e para onde eu tô indo. Eu tenho que saber a médio prazo, daqui 5 anos, quem eu quero ser? Ou 3 ou 5 anos, quem eu quero ser? Como eu me vejo daqui 3, 5 anos? E como eu vejo daqui 10, 15 anos? Metas a médio, curto, médio e longo prazo. E aí eu vou criar na minha mente a proposta, o propósito para o dinheiro trabalhar para mim. O dinheiro vai trabalhar para mim por quê? Porque daqui um ano, então eu posso ter lá no Tesouro Direto, por exemplo, que é a curto prazo, né? Tesouro Direto é um tipo de investimento que a gente faz na corretora financeira para tirar o dinheiro a qualquer momento. Rende menos, porém, se eu quiser ir lá e pegar o dinheiro hoje, eu posso. Posso ter investido um mês atrás, eu posso ir lá sacar o dinheiro que eu não perco nada do juro que foi colocado nesse valor, né? No entanto, existem outras formas, juros semestrais, que é para 6 meses, a cada 6 meses a gente recebe uma bolada. Então, se tirar antes não pode, tem que ir verificando, né? Tem outros tipos, CDB, LCI, outros tipos de investimento que são a mais longo prazo, médio e longo prazo. Então, você entra nessas corretoras financeiras, eu, por exemplo, hoje invisto na XP. Eles nem me pagaram para fazer comercial nem nada, mas eu invisto com eles lá. E eu sei que eu ligando para lá, eles me dão uma assessoria para saber onde é que eu vou colocar o meu dinheiro. E quem quer conhecer mais sobre isso, começa a seguir pessoas que falam sobre isso. Eu sigo o Primo Rico no YouTube, sigo a Natália Arcuri e eu pego dicas dessas pessoas para saber como eu vou fazer, que é o Thiago Nigro e a Natália Arcuri, para saber como eu vou aplicar o meu dinheiro da melhor forma. É estudar, é conhecer. Poupança, hoje se sabe que é o pior tipo de lugar para se guardar dinheiro, porque rende muito pouco, infelizmente está rendendo muito pouco. E no Brasil, eu não sei quantos milhões, mas milhões de pessoas no Brasil ano passado tiraram seu dinheiro das poupanças e investiram em corretoras financeiras. Primeiro que a corretora financeira não te cobra nenhuma taxa para você ter uma conta lá e no banco cobra. E segundo, que vale muito mais a pena. Você pode também fazer aplicações no banco, mas o banco sempre vai te engolir com taxas. A corretora financeira não, né? Então tem algumas diferenças, por isso que é legal estudar sobre o assunto. Mas essencialmente, respondendo a tua pergunta, Laura, investimento hoje, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, por tudo que eu venho estudando, não é imóvel. Não é investir em coisas físicas, e sim colocar o dinheiro em lugares que te rendam. No caso do Tesouro Direto e outras aplicações, a gente empresta dinheiro para o banco.
E o banco empresta para as pessoas que precisam. E eles pagam juros maiores por conta disso, porque as pessoas pagam juros maiores também para pegar empréstimo. Então é essa matemática que eu faço, é essa ideologia que eu criei. Eu não quero mais pegar dinheiro do banco e sim emprestar dinheiro para o banco. Esse é o meu plano para 2020 definitivamente, assim, com relação à minha vida financeira. E eu não quero ter dinheiro para investir em imóvel. Eu, Kátia, entendo que não vale a pena, porque o imóvel também é um bem, como eu falei antes, passivo. Se eu preciso do dinheiro, eu só tenho imóvel, eu não tenho dinheiro. E quando que eu vou vender aquele imóvel? E por quanto eu vou vender aquele imóvel no futuro? Tudo isso compromete o meu futuro. Porque hoje pode parecer que você compra uma casa por 200 mil e daqui a um ano ela vale 300. Ela vale 300. E a liquidez disso? Será que daqui a um ano eu vendo por 300? Valer é uma coisa, vender é outra. Porque a gente sabe que desvaloriza ou no mínimo mantém no mesmo, né? Tem muitos bens que a gente tem hoje que desvaloriza gigantemente, como um carro, por exemplo, né? Quando a gente tirou da concessionária, o carro já não vale mais o valor que a gente pagou. Que já é horrível isso. Um imóvel não perde tanto, perde menos, mas às vezes é ilusório também. Porque eu preciso ver, que nem quando nós precisamos vender nossa casa em Canela para investir aqui, a gente não conseguiu. A gente teve que baixar o valor da casa, ganhamos um pouco mais do que o que a gente investiu, mas não foi grandes coisas. A gente acabou perdendo com isso, sim. Claro que tudo depende de onde vai investir, como vai investir. Eu não sou corretora de imóveis, nunca fui, nunca estudei sobre isso, não sei dizer 100%. Mas é uma ilusão muitas vezes, ainda mais se o investimento é num lugar meia boca, se tu não foi buscar ajuda sobre isso. Né? Quando a gente foi comprar nosso terreno aqui em Gramado, por exemplo, a gente pediu para 3 corretores nos ajudar. Um é meu primo, inclusive, e mais 2 amigos que olharam e validaram se valia a pena a gente investir naquele imóvel. Antes de sair que nem louco, comprando, na época a gente conseguiu fazer um parcelamento direto com a dona do terreno, então os juros foram bem pequenininhos e a gente conseguiu fazer uma negociação de mestre, assim, foi muito bom, muito bem feita a negociação. Mas tem que tomar muito cuidado, porque se meter em banco, se meter em empréstimo é uma coisa que pode comprometer muito e daí tu vai ter o bem e o dia que tu precisar do dinheiro tu não tem. Então tem que pensar muito bem, tem que analisar, tem que pensar, tem que estudar. Não caia na asneira de fazer um monte de coisa sem estudar, sem entender, vai buscar conhecimento sobre aquilo. Veja se aquilo realmente é a melhor possibilidade para você. Eu vejo dessa forma hoje. Sim, a minha outra pergunta, agora que a gente falou um pouco de imóvel, é até algo que a gente andou conversando aqui na empresa, eu e o Douglas e tal, sobre investir em carro. Muitas vezes a gente não pensa, né, não projeta o nosso futuro assim para as parcelas, a gente parcela em 48, 60 vezes e tal. E no meu caso, por exemplo, eu tenho família, né? Assim, eu e o meu marido, cada um tem o seu carro próprio. Eu gostaria de saber como funciona quando a gente vai parcelar. Por exemplo, tem 2 financiamentos, será que é o ideal? Como fazer em relação a carro para não criar assim, porque a gente sabe que ele demanda todas as outras despesas, fora a perca no valor original. É o mesmo conceito que eu falei da casa, do apartamento comprado, né? O que é o ideal? Ainda mais que hoje a gente tem a facilidade do Uber, né? A gente já não precisa, táxi já não precisa mais ser usado e os táxis baixaram muito também o valor, enfim, a gente tem essa praticidade hoje em dia. Eu confesso, Laura, que eu já pensei em vender o meu carro, em alugar um carro, fazer a mesma lógica da casa. Só que quando eu vou colocar no papel, ainda não vale a pena. Mas se a gente precisa hoje se deslocar, precisa ter alguma coisa que seja mais fácil do que um ônibus, por exemplo, porque às vezes o ônibus compromete muito a nossa vida por causa do horário, ainda mais que a gente mora em cidade pequena, não tem ônibus toda hora para todos os lugares, né? Não é como uma cidade grande que tem ônibus, tem metrô, tem muitas possibilidades. E ainda assim, infelizmente, no Brasil, o nosso transporte público é muito ruim, o serviço é muito ruim. Então as pessoas acabam indo para a opção do carro por ser mais cômodo também, mais confortável. Tudo depende do que a gente quer. É um sonho ter um carro próprio? Então se programa para isso. Não faça parcelamento para ter um carro. Não faça isso. Hoje eu tenho um carro, um Honda Fit, que eu adoro, sou apaixonada pelo meu carro, e pagamos praticamente à vista. Eu parcelei muito pouquinho, porque realmente a gente não tinha todo o valor e a gente precisava trocar de carro para o meu carro antigo. Nós tínhamos uma TR4 e ela gastava muito.
Então, por custo-benefício, a gente precisou trocar de carro. Na época, eu procurei por tudo. Acho que eu fiquei 1 mês ou 2 procurando Honda Fit seminovo e eu não encontrei, porque era o carro que eu queria. Então, eu comprei um novo. Já era final de ano. Então, como vinha o modelo do próximo ano e eles ainda tinham o modelo daquele ano, eu consegui fazer uma negociação de mestre também. Consegui pagar muito barato o carro. Parcelei muito pouco, pagamos praticamente à vista. Porque a gente precisava. De novo, né? Necessidade ou ansiedade? Na época, a gente precisava. Porque não dava mais para ficar com a TR estava gastando demais. Então, o valor que eu gastava em gasolina para ir e voltar de Canela todos os dias, eu podia pagar o parcelamento. Então, tudo foi calculado e planejado minuciosamente para a gente ver se valia a pena trocar de carro ou não. Aí, para nós, valeu a pena. Porque o que eu gastava de gasolina era absurdamente maior do que o que eu ia gastar com o Honda Fit, que caiu pela metade para menos a minha despesa de gasolina mensal, né? Então, a gente calculou, pensou, planejou, organizou. Aí valeu a pena. E como eu viajo muito para evento, vou muito para fora, então para mim vale a pena ter um carro. Às vezes, para andar na cidade, tem que avaliar se 2 carros, por exemplo, precisa, é necessário. Talvez precise, porque vocês têm empregos diferentes, né? Tem filho pequeno, então tem que avaliar. Agora, se for comprar um carro ou trocar de carro, se programe. Eu tenho certeza que o carro que a gente tem hoje, por exemplo, eu não preciso trocar de carro hoje. Tanto que eu tive uma proposta de uma amiga que queria comprar o meu carro e eu fui fazer as contas. Vale a pena eu vender o carro para ela, pegar o dinheiro e aplicar o dinheiro? O que eu ia fazer era o seguinte, eu ia vender o meu carro para ela ia me pagar meio à vista também, eu ia pegar esse dinheiro e aplicar lá no Tesouro Direto ou em alguma dessas coisas aí, LCI, CDB, sei lá o quê, ia aplicar lá, ia deixar mais ou menos 6 meses a 1 ano rendendo esse dinheiro para trocar de carro e comprar à vista. Nesse 1 ano eu pensei, o que eu faço? Eu preciso me locomover. Aí eu fiz as contas para ver se valeria andar de Uber, só que eu perderia a minha liberdade, porque a gente sabe que aqui cidade pequena não tem Uber também toda hora, todo tempo. Ou se eu alugaria um carro baratinho para quebrar o galho 1 ano aí. Se eu precisasse viajar, eu pegaria o carro do meu marido, a gente ficaria só com o carro dele. E a gente botou tudo isso no papel e planejamos e olhamos e vimos, não vale a pena trocar de carro. Não vale a pena ficar com o carro alugado, não vale a pena fazer nada disso. Fica mais 1 ano com o Fit, a gente se programa nesse 1 ano para guardar dinheiro, daqui 1 ano eu troco. Então, principalmente quem já tem o carro. Às vezes a gente vai para trocar na emoção, nem precisa trocar, o meu carro está inteiro, tem 30 mil quilômetros, fiz toda a revisão, agora só tenho me programado aqui uns meses para trocar os pneus dele, mas ele está inteiro, eu não preciso trocar. E esse carro não dá manutenção nenhuma, eu nunca tive nenhuma manutenção, eu só faço as revisões. Para que trocar de carro? Eu não tenho essa vaidade, sabe? Eu sou muito tranquila para isso. Eu tenho o desejo de ter um carro melhor? Tenho, mas como eu tô com o desejo de ter um carro bem mais do que o que eu tenho hoje, eu preciso me programar para isso, me organizar para isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar financeiramente as minhas ideias para eu ganhar mais, para eu juntar esse dinheiro, guardar esse dinheiro, me programar, me organizar para comprar. E talvez muito antes do prazo que eu penso, eu já possa comprar o carro. Então, tudo, Laura, é planejamento. Tanto para comprar o apartamento, comprar a casa, comprar o carro, não faça sem pensar. Não faça sem colocar no papel. Pense, sabe? É como eu disse, qual é a dinâmica de vocês? Vocês precisam de 2 carros? Se vocês precisam, é essencial, é necessário, ok. Né? Mas pense que, se você for parcelar, você vai comprometer seu futuro. Tudo aquilo que eu falei antes, não se anula de nada. Será que eu devo comprometer 2 anos do meu futuro com isso? E se daqui a pouco, sei lá, acontece alguma coisa, eu quero mudar minha vida para algum outro objetivo que eu tenho, será que eu não tenho em mente alguma coisa lá no futuro que possa comprometer se eu fizer essa parcela? Então, de novo, metas a curto, médio e longo prazo. Porque quando eu sei o que eu quero a curto, médio e longo prazo, eu também consigo definir isso. Eu consigo entender se o que eu fizer hoje vai impactar o meu futuro lá na frente. Então, é realmente saber, né? Ter esta consciência. Eu também não sou a pessoa que hoje fica focada em poupar, tá? Não sou. O meu foco é ganhar mais dinheiro, não é poupar dinheiro. Mas eu aprendi a administrar o meu dinheiro, é diferente. Porque tem coisas que eu assisto por aí às vezes que o pessoal fala muito sobre poupar. E aí isso cria um conceito de pobreza. Eu não gosto. Quando entra muito na apelação do poupar, tipo, não pode fazer isso porque eu tenho que guardar dinheiro. Tipo, eu não deixo de fazer os meus lazeres, de comer num bom restaurante, de fazer coisas que eu gosto para guardar dinheiro. Eu equilibro as coisas. Tem coisas que eu vejo que é desnecessário, eu não faço. E aí eu pego aquele dinheiro e eu guardo.
Mas assim, lazer, bem-estar, coisas que são importantes para minha vida, para o meu bem-estar, eu não largo, eu não deixo. Eu me organizo para ganhar mais, para ter aquele dinheiro sempre para mim. Olha, ultimamente, assim, pra gente concluir esse nosso bate-papo, eu tenho pensado muito. Na verdade, eu estudei muito, olha só, eu estudei muito sobre economizar, e eu comecei a ver que isso criava um conceito, uma mentalidade muito de foco ainda na pobreza, em mentalidade de pobreza, de escassez, sabe? Porque quando eu fico focado no poupar simplesmente, eu me mantenho numa mentalidade de escassez. E hoje, eu estudando novamente alguns livros que eu já tinha lido e fui deixando, que eu acho que são 2 livros que eu acho que são incríveis para mudar nossa mentalidade financeira, são A Ciência para Ficar Rico e Quem Pensa Enriquece. Eu sempre falo desses livros porque são livros que mudaram a minha vida, me fizeram equilibrar as coisas, porque eu aprendi que eu não tenho que só focar em poupar, eu tenho que aprender, não é poupar, acho que o termo ideal aqui é cuidar do meu dinheiro, não é poupar dinheiro, é saber cuidar do dinheiro para que o dinheiro trabalhe para mim e eu trabalhe menos por dinheiro, né? Ele trabalhe mais para mim e eu trabalhe menos por ele. E então aprender a criar conceitos de abundância. Porque quando a gente fica preso em parcelamento, em dívida, essas coisas nos mantém muito preso a padrões de escassez. E quando eu começo a criar possibilidades, eu começo a vibrar na abundância. E aí todas as vezes que eu quero comprar as coisas, eu tenho dinheiro. Porque eu programo a minha mente para ter, eu foco nisso. Então hoje o meu foco não é estudar sobre economizar. Eu fui buscar algumas fontes para aprender onde colocar o meu dinheiro para guardar o que sobra, o que eu faço sobrar todos os meses. Porém, hoje o meu foco, a minha mente está focada em estudar sobre riqueza, prosperidade, abundância e não em poupar. Eu não estudo sobre poupar para poupar. Eu estudo sobre isso para aprender a cuidar do meu dinheiro. Então tem uma grande diferença aí que eu queria deixar aqui como mensagem final, que eu acho que é bem importante para o pessoal saber disso também e para ti também, né, Laura, como pessoa, saber disso, que mais importante do que saber como guardar dinheiro é saber como fazer dinheiro. E hoje eu estou mais ocupada, ocupando a minha mente mais em saber como ganhar mais dinheiro, como fazer mais dinheiro do que guardar simplesmente, né? Porque não adianta nada eu pensar em querer guardar, mas não ter para guardar. Então eu tenho que criar dinheiro, tenho que criar possibilidades para ganhar mais dinheiro para então ter dinheiro para guardar. E então, Laura, o que ficou para ti desse nosso bate-papo de mensagem final, assim, o que foi mais importante nesse nosso bate-papo para ti hoje? Bom, tudo foi uma super aula, né? Foram muitos aprendizados aqui nesse pouco tempo, né? Que a gente foi coisas para a vida, assim, que me abriu novos horizontes. Mas eu acredito que realmente a consciência de se tornar abundante e programando algo, pensando a curto, médio e longo prazo, foi o que foi mais marcante para mim. Porque eu nunca pensei em nada a longo prazo e eu fiquei realmente pensando o quanto isso me daria liberdade para criar tudo aquilo que eu tô desejando em cada momento da minha vida. Então, essa consciência de ser abundante, de cuidar do dinheiro, podendo fazer as coisas que eu realmente acredito que sejam ideais para mim, como manter o meu lazer, mas fazendo o dinheiro trabalhar para mim, é o que é mais importante, realmente vai me dar aquela guinada para que o que eu faço neste momento seja realmente aquilo que me traz mais prosperidade em todas as áreas da minha vida. Ótimo, muito bom. Planejamento é tudo. Planejamento é tudo de verdade, muda a nossa vida e faz a gente se centrar no que é importante. E este ano de 2020 é um ano que requer muito planejamento para tudo. Laura, não faça nada na tua vida esse ano sem planejamento. Tudo muito prático, tudo muito dinâmico, mas sem planejamento vai dar problema. As coisas não vão acontecer como tu gostaria. Então, faça planejamento de tudo. Acho que essa é a mensagem essencial desse nosso vídeo de hoje, né? Maravilha. Muito bom. Obrigada. Obrigada.